Boa tarde, boa noite, bom dia para todos e para todas. A minha missão aqui é falar para todos e todas, especialmente para aquelas pessoas que desistiram de frequentar os templos, para pessoas idosas, pessoas hospitalizadas, pessoas que estão cumprindo penas, moradores de áreas que estão em conflitos, enfim, para famílias que estão dispostas a colocar esse vídeo na tela da TV e convidar os seus familiares para assistirem à meditação e depois conversarem sobre ela. E se esse vídeo for interessante, proveitoso para você, eu solicito que você o divulgue, espalhe com seus amigos e amigas, especialmente para essas pessoas que eu acabei de me referir ainda há pouco. E nesta oportunidade eu quero falar para vocês sobre um assunto muito importante que eu trabalhei com muito carinho, com muita dedicação para trazer esse assunto aqui para você que está aqui presente e que você que vai espalhar esse vídeo para outras pessoas. A brevidade do tempo. Vou repetir, a brevidade do tempo. A brevidade da vida. Brevidade é um substantivo feminino que significa curta duração. Fala de transitoriedade da existência humana, de curto espaço de tempo que dispõem os homens e mulheres. É o que encontramos no Salmo 144, versículo 4. Os seus dias são como a sombra que passa. Já em Tiago 4,14 afirma: vocês são como a neblina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. Outra versão diz que somos como vapor, num espaço temporal curto, e a vida como um vapor, conforme diz em Eclesiastes 2, versículo 8. O nosso agora tem muitos agoras, parafraseando o filósofo alemão Hegel. E para viver e sobreviver, criamos rituais, buscamos significados neles, porque a finitude é imprescindível e necessária, até porque a vida autêntica depende da aceitação da nossa finitude. E citando outro filósofo alemão, Heidegger, se fôssemos imortais, não estaríamos no tempo, estaríamos na eternidade. E a eternidade está fora do tempo. Então, o tempo é breve. A vida também é breve. A vida é como a neblina. A vida é como um vapor. A vida é como uma fumaça. E a nossa existência aqui, portanto, é temporária. E há pessoas cheias de saudosismos, fixadas no passado, elogiando a vida pretérita. Ocorre que não há como recuperar as referências familiares, como costumes, hábitos, crenças, memórias do passado, tradições. As comemorações em datas importantes estão cada vez mais raras em nossa sociedade fluida, líquida do éter. Os rituais perderam a mística que existia neles há algum tempo atrás. O patriarcado vem perdendo força com a igualdade de direitos e deveres
entre homens e mulheres, com diferentes modelos de famílias, com todos, ou melhor, com trocas de cônjuges, trocas de escolas, trabalho, de endereços, em função dessa sociedade que vivemos em busca de sucesso, entretenimentos e prazeres. Vivemos no corre-corre da vida, vivemos no piloto automático e na mesma direção acolhemos as palavras de um filósofo pré-socrático chamado Heráclito: ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio. Ninguém pode tomar banho duas vezes no mesmo rio. Então, as coisas pretéritas já aconteceram e agora nós estamos num novo tempo. Aquele rio que passou lá não passa mais. Adeus às referências, adeus aos rituais, adeus aos modos de vida que nós vivemos. Para os que descobriram o sentido da vida, o tempo voa. O tempo está voando. Voa, porque cada dia é um novo dia. É um novo desafio. É um novo dia com muitas experiências. Quem descobrir a sua missão aqui, vive o aqui e o agora, ressignificando os fatos, entendendo as mudanças e procurando tirar o melhor do dia, do momento ou dos momentos do presente. Como seres finitos, estamos inseridos dentro do tempo e não podemos fugir dele, como fogem os usuários de drogas lícitas, os usuários de drogas ilícitas, como os viciados em redes sociais, como os viciados em pornografia, em comida. Outros tentam fugir da realidade procurando algum tipo de transe, de hipnose, isto e outros expedientes de fuga que não podem escapar do princípio do eterno retorno de todas as coisas, conforme escreveu Nietzsche. Precisamos dar tempo para que este possa nos envolver em nossas vivências e em nossas experiências com simplicidade de vida. O capim verde, ingerido pelas vacas, demora para se transformar em leite. Tempo adequado para as refeições, para a meditação, para o silêncio, para a música, para a poesia. Tempo para a atenção plena, contemplando a natureza, servindo as pessoas, com os nossos corações cheios de gratidão a Deus. Datas são menos importantes. Momentos são lembrados. Momentos são mais importantes. São mais importantes do que a nossa agenda, do que o nosso relógio. Nós precisamos de intervalos. Intervalos para o refúgio na caminhada. Desacelerar para sentir o cheiro do shampoo que você usa em seus banhos. Intervalos para sentir o paladar da alimentação bem mastigada. Tempo para sentir o cheiro das flores, para ouvir o canto dos pássaros. Tempo para apreciar as crianças, porque elas vão crescer e elas crescerão mesmo. Tempo para ser envolvido ou envolvida nos eventos prazerosos da vida. Como é agradável sentir as reverberações
das gargalhadas que nós ouvimos e que nós também damos gargalhadas. São essas memórias que contam para a nossa saúde mental, para a nossa autorregulação. Segundo Agostinho, a memória é um santuário de uma amplitude infinita. Meus queridos e queridas, acumulamos experiências e não conseguimos dar significados a essas experiências, porque nos ensinaram que o tempo é dinheiro e não podemos parar. E aí nós somos vítimas do sistema econômico, escravos da competitividade, escravos da produção e de um possível sucesso, e perdemos a noção da brevidade do tempo, e perdemos a noção da brevidade da vida, como se fôssemos viver eternamente. Estamos envolvidos pela toxicidade tóxica que nós vivemos nesses dias, conforme disse um filósofo coreano radicado na Alemanha, de um livro maravilhoso que eu li, A Sociedade do Cansaço, é o Shu Han. Ele diz que o excesso de positividade se manifesta como excesso de estímulos, como excesso de informações e impulsos, e isso modifica a estrutura e a economia da atenção, fragmentando-a e destruindo-a. Hoje, o indivíduo se explora e acredita que isso é realização pessoal. Ainda não entendeu que ele é um explorado do sistema. O cansaço mental é o adoecimento de uma sociedade que sofre sob o excesso de positividade. O tempo é breve, a vida é breve, e vale a pena a gente fugir dos convites, das motivações dessa economia, do sistema produtivo dos nossos dias. Vale a pena viver, porque a vida é breve, é como um sopro, é como uma fumaça, e o presente é uma oportunidade da vida. O presente é uma oportunidade única para se oferecer e receber o melhor da vida. Na Sociedade do Cansaço, o livro que eu lhes disse que li, o autor diz: os desempenhos culturais da humanidade devem-se a uma atenção profunda contemplativa. Essa atenção profunda é cada vez mais substituída pela hiperatenção. Essa atenção dispersa se caracteriza por uma rápida mudança de foco entre diversas atividades. E, visto que ele tem uma tolerância bem pequena para o tédio, também não admite aquele tédio profundo que não deixa de ser importante para um processo criativo. Quem se entedia irá se debater ou se afundará nesta ou naquela atividade que a sociedade está sempre inventando para cada um de nós. Diariamente recebemos muitos convites e a sociedade tenta impor a sua agenda, ela tenta impor os seus horários para nós todos. Fernando Sabino disse algo importante nessa direção. No meio dessa convulsão toda, no meio desses conflitos diferentes, todos que nós vivemos, ele diz: o diabo desta vida é que entre 100 caminhos temos que escolher apenas um caminho e viver com a nostalgia
dos 99 caminhos. Vivemos os mesmos conflitos de Sabino, pois nos deparamos constantemente com inúmeros convites, sugestões e ofertas de caminhos. A nossa sociedade nos oferece muitos caminhos, na política, no consumismo, na religiosidade. Somos massacrados pelos discursos de diferentes segmentos dessa sociedade, que é uma sociedade do prazer, do consumismo, em que os valores éticos e morais evaporam como o éter evapora. Sobre a brevidade da vida, Sêneca, o filósofo estoico, diz para mim e para você algo muito importante. Sêneca disse: não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Não recebemos uma vida breve, mas a tornamos breve. Ninguém dá valor ao tempo. Usam dele largamente como se fosse gratuito. Mas essas mesmas pessoas, quando doentes, agarram-se aos joelhos dos médicos, querendo viver um pouco mais. Muitos vivem como se fossem viver para sempre e brincam com a coisa mais preciosa de todas, o tempo. Se fosse possível colocar à frente de cada um o número de seus anos futuros, da mesma forma como o de seus anos passados, como tremeriam de medo ao ver quão poucos anos lhes restam. Como poupariam? Revise e reconte os dias da sua vida e verá que sobraram para você poucos e de pouco valor também. Lucas, o evangelista, no capítulo 12 do seu evangelho, o versículo 16 a 21, conta uma história muito bonita. Imaginem um fazendeiro do centro-oeste brasileiro, produtor de soja, de milho, com produção máxima de grãos, não tendo onde guardar, ele constrói novos e grandes celeiros e diz a si mesmo: descansa, come, bebe, regala-te por muitos anos. E Deus lhe diz: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O problema desse homem foi o egoísmo, não permitindo a circulação das suas riquezas, porque quando há maior volume de mercadoria, o preço cai. É a lei da oferta e da procura. Mas esse homem retém as riquezas materiais, as riquezas espirituais. Ele retém para si. Tanto o homem da parábola de Lucas 12, como o exemplo que eu dei do fazendeiro brasileiro, estão na mesma direção. Quando a escassez promove pobreza e fome. E no livro de Eclesiastes nós lemos, no capítulo 9, versículo 11, o seguinte: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Eu ofereço para você o hino 345 do Inário Evangélico. Tem uma mensagem maravilhosa aí para você.
o meu abraço fraterno, desejando as mais ricas bênçãos de Deus, lembrando, o tempo é breve, a vida é brevíssima. Muito obrigado.